Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Ouvintes, mais uma vez, seja bem-vindo a este espaço Ocovita Literatura, hoje de forma diferente, até porque, apesar de sair de casa, vamos aqui a falar com autores conhecidíssimos a nível da literatura provincial e também nacional. Nesta edição trabalham para si o Caetano Borges e também o Mucarem Cardoso nos cuidados técnicos. Realiza e apresenta o João Catumbela. Para esta edição vamos então conversar aqui com os autores Abílio Lupenha, ele que também é o revisor das obras que são publicadas aqui no portal da ASA Huila, e também o autor Vítor Carrala. Aos dois, bem-vindos. Muito obrigado. Pois, Vítor, depois de muitos anos, diríamos anos mesmo, porque parece que já passam 2 anos desde que estivemos aqui a gravar o último Ocovita Literatura em que participou. Penso que sim, penso que sim. Passa um ano, é? Passa já um ano. Pois, é certo que os ouvintes, os nossos internautas vão perguntar afinal onde é que andou o Vítor Carrala? Onde é que andou? Bem, pronto, mais uma vez, saudações a todos. Na verdade, nós andamos um pouquinho ausente, não é? Por conta da nossa formação. No entanto, estamos em formação de pós-graduação e dali a nossa ausência durante esse tempinho, mas estamos sempre com a ASA Huila, não é? Com os projetos da ASA Huila, com o programa Ocovita, sempre bem de perto, porque sabemos muito bem que com os meios tecnológicos nós conseguimos acompanhar tudo o que se faz por cá e ouvimos também, na verdade, as produções que são feitas a partir de cá.
Sim, senhora. Só para lembrar ao nosso ouvinte, a ti que está sintonizado ao seu rádio a acompanhar este espaço Ocovita Literatura, Vítor Carrala é o autor de duas obras publicadas ao nível do portal da Asa Willa, com os títulos Contos do Meu Canto e Estudo da Natureza. São obras que estão disponíveis para serem lidas e também baixadas de forma gratuita aqui no portal da Asa Willa. Basta que aceda a este meio de busca de informação. Professor Abílio Lupenha, que também, apesar de estar no Lubango, está quase difícil tê-lo aqui no nosso estúdio. É verdade. Eu até pensei de mim para mim. Ter-se-ão esquecido de mim. Já não me chamam mais. Não. Nós sempre dissemos que dos bons ninguém esquece, não é? Acho que a agenda do professor tem sido muito apertada, não é? Não tem havido espaço para cá estar. Sim, parece que à medida que o tempo passa, os corre, aceleram de tal forma. Mas sempre arranjamos um tempito para vir participar aqui no nosso Ocovita. Pois é. Vamos também lembrar ao nosso ouvinte que o professor Abílio Lupenha é o autor tanto do Cancioneiro do Sul de Angola, que é uma obra muito rica, que traz o espólio da música da região, dos povos da região sul do país, e que também está disponível no portal da Asa Willa e que pode ser consultada por todos. Professor, que projeto é que nós vamos ter semelhantes a esses? Sim, de fato nós lançamos o Cancioneiro em Olunhaneca, Cancioneiro e Umbundo, em Ganguela. E esses últimos dias estou a gravar também já o Cancioneiro Oxuambo. Uau, que bom. Já conseguimos gravar 20 músicas, faltam 10. Eu quero atingir para todas as nossas línguas, para não haver a sessão cultural 30. Sim, senhor. E assim faltam 10 músicas. Dentro em breve acho que eu vou terminar com a gravação, já temos as pautas todas organizadas e vamos lançar também o Cancioneiro do Zovauambo. Até porque depois chega-se com o sentimento de que algumas línguas vão ficando de parte. É verdade. Isso traz também a sensação de uma exclusão, talvez. Exclusão, é verdade. E como é que tem sido de recolha dos dados, da informação toda para o Cancioneiro em Oxuambo? Sim, em Oxuambo estava muito, muito difícil. Li um dia uma obra lá do padre Carlos Sterman que dizia que os Ovauambo não podiam cantar sozinhos porque isso atraía azar. Isso antigamente. Okay. Deviam começar todos de uma só vez. Vamos cantar esta canção. Pumba, todos entram. Aquele que entra primeiro pode ter. Era um problema cultural antiquíssimo. Eu de fato encontrei muita dificuldade. Mas já consegui atingir a chapa. Tenho ali cerca de 50 músicas, 50 canções. Vamos só gravar 30 e depois dali já estão a cantar. Acho que estamos a cair na cultura global. Estamos a deixar aquelas particularidades culturais, né? Estamos a cair na cultura global. Há muita gente que canta. Já. Ao nível dos instrumentos, tem sido fácil encontrar instrumentos que podem, pelo menos, coabitar com aquilo que é o objetivo do projeto? Oh, meu grande, ultimamente você me tirou um balde com água fria. Que estou a cantar as músicas africanas, angolanas. Com que instrumentos? Infelizmente estou a utilizar ainda o violão, o teclado. Mas agora quero empreender esta epopeia de investigar mesmo os nossos instrumentos, o mbulumbumba, o chisanji, marimba, tentar ver se entramos nos nossos instrumentos. Acho que ainda vou a tempo treiná-los também. Sim, senhora. Este continua a ser o seu espaço Ocovita Literatura, que vai ao ar neste último mês do ano, um ano em que para a Asa Willa foi de veras frutífero em função daquilo que são os objetivos alcançados e as obras também aqui realizadas. Eu estou a dizer, a Asa Willa publicou 221 obras com tanto de 185 autores nacionais e internacionais. O seu portal foi visitado por 776 mil pessoas. Pelo menos são números expressivos que nos garantem
garantem que estamos no caminho certo e podemos esfregar as mãos de contente e dizer assim, 2024 é o ano, foi, ainda pelo menos está a ser o ano frutífero até agora, já que faltam alguns dias para o seu término. Pois é. Carla, o que é que vamos esperar então desta epopeia, digo no bom sentido, que o Carla teve pela Europa, não só pela formação académica, mas também acredito que há de vir aí boa coisa para os leitores. Pronto, por um lado, tal como eu dizia, que estou em formação, não é? Então, o que se espera, na verdade, de uma formação é a sua conclusão, e não só concluir do ponto de vista do próprio ciclo formativo, mas também contribuir com aquilo que fomos beber lá para o progresso do nosso próprio país, não é? Por um lado, também por outro lado, para poder fortificar ainda mais a nossa associação, que é uma associação, digo eu, não nova, mas com princípios muito inovadores e com muita criatividade, para que, na verdade, possamos olhar para não só para a literatura, mas também com a expressão de fazer a arte de uma forma diferente. Então, é nessa perspectiva que, além disto tudo, eu penso nos próximos tempos exatamente agregar a essas duas obras que, na verdade, já estão aqui publicadas, a questão, por exemplo, da gravação dos vídeos e áudios, não é? Sabemos muito bem que a nossa academia ela é uma academia inclusiva, acima de tudo, e eu acredito que, tendo, por exemplo, o livro Contos do Meu Canto em áudio e vídeo, por exemplo, poderá também abranger, na verdade, aqueles que não têm a capacidade de poder ler, não enxergam, por exemplo, e podem, pelo menos, a partir de um áudio, ouvir. Então, esse é um grande desafio que, na verdade, iremos empreender nos próximos tempos, de modo a que possamos também colocar no nosso portal o Contos do Meu Canto em áudio e vídeo, assim como também estudos de natureza para juvenis também nessa mesma linhagem. Como é que olha para a questão, sobretudo esta obra, Estudos da Natureza, uma vez que as escolas, sobretudo do nível primário, quase que tendem a preterir autores locais? Isso, olha, lhe preocupa de alguma maneira? Bem, não digo que não me preocupa. Por quê? Porque eu trago pelo menos uma metodologia, não digo diferenciada, mas um pouquinho facilitada, de modo a que os mais novos possam saber questões muito elementares da natureza, assim no seu dia a dia. No entanto, existem questões, na verdade ali tem questões muito práticas, simples, e com respostas também muito práticas e simples para contextos, na verdade, muito nossos, não é? E tem também questões ligadas não só à própria flora e à fauna, que, na verdade, poderiam ajudar não só os mais novos e até mesmo alguns professores em poder lidar com aquelas questões constantes dos meninos. No entanto, creio eu que a consulta, não é, deste pequeno livro poderá ajudar, ou poderia ajudar os professores, poderia ajudar os formadores, no sentido de podermos conhecer um pouquinho mais aquilo que é a natureza, conhecer os animais e as plantas e aquela correlação que existe entre os animais e o próprio meio ambiente, enfim. Eu acredito que, tendo este material em mãos, em função do que ele traz, e como também os professores, na verdade, têm os seus programas de ensino gizado pelo próprio Ministério da Educação, ou outros programas que, na verdade, são extracurriculares, poderiam, na verdade, também ajudar a trazer um outro elemento a mais para poder enriquecer nas suas aulas, tanto aquelas formais quanto as informais. Aliás, até porque o próprio Ministério recomenda que os professores também possam enveredar para aquela chamada inovação pedagógica. Exatamente. E na verdade, o que é que nós levantamos? Por exemplo, eu além, por exemplo, da própria literatura, eu sou líder juvenil, nós trabalhamos sempre na componente da educação ambiental, e nesta perspectiva, na verdade, são questões que eu levanto exatamente neste pequeno manual e com respostas práticas. Assim, resposta muito simples. Que animal é aquele? Como são as suas características? Que aspectos apresentam? Ou então, que tipo de planta é esta, aquela? Então, são questões muito práticas. E eu acredito que com essa questão, por exemplo, da interdisciplinaridade e olhar para uma outra perspectiva, por exemplo, de ensinar o meio natural, eu acredito que os professores ganhariam muito, aliás, nós professores ganharíamos muito em poder trazer mais um elemento, mais um meio de ensino, mais um material didático para poder facilitar as suas próprias aulas.
Pois, e numa altura em que o mundo vai debatendo-se com questões ambientais, já fazem-se cúpulas para que se definam valores que possam então financiar projetos ligados ao ambiente. De que forma é que os autores, os escritores, os artistas podem envolver-se nessa problemática, sobretudo para dar soluções a problemas ambientais? E particularmente aqui na cidade de Lubango, que nos últimos dias começa a aquecer por demais. Eu acredito que os problemas ambientais hoje já não são apenas olhados na perspectiva social ou econômica, mas penso que deve ser também vista na perspectiva fundamentalmente acadêmica, científica, não é? Eu acredito que enquanto autores e enquanto estudiosos, por exemplo, da área do ambiente, da biologia, da geografia, devemos nos preocupar em olharmos, por exemplo, para as questões ligadas à própria estabilidade ambiental e à manutenção, por exemplo, do meio ambiente. Vejamos que a grande preocupação hoje dos grandes estados a nível do mundo, e aí até não só dos grandes estados, até dos estados mais pequenos, também podemos dizer, olham para a questão do ambiente com grande preocupação por causa das dificuldades que hoje em dia nós enfrentamos, dos problemas ambientais que hoje em dia nós enfrentamos, e vão procurando encontrar soluções de modo a poder mitigar os grandes problemas que hoje devastam o próprio meio ambiente. Então, enquanto autores, enquanto acadêmicos, enquanto digo até professores, nós devemos olhar, por exemplo, para as questões do meio ambiente com grande preocupação. Em primeiro lugar, em poder trazer exatamente a questão da educação ambiental, não só na perspectiva teórica, não apenas na perspectiva de uma mera explicação, mas apontando para aquilo que é palpável, para aquilo que é, na verdade, visível aos nossos próprios olhos, como efeitos negativos, por exemplo, das ações humanas ao próprio meio ambiente, por um lado. Por outro lado, também trazer soluções palpáveis. O que é que devemos fazer, por exemplo, para que, na verdade, possamos mitigar os problemas ambientais que hoje em dia nós enfrentamos. Vejamos, hoje fala-se sobre as questões ligadas ao próprio derrube de árvores de forma muito anárquica, fala-se, por exemplo, sobre as queimadas, fala-se sobre, por exemplo, a produção de dióxido de carbono de uma forma muito descontrolada, e parecendo que não, esses aspectos que achamos que talvez sejam apenas ou que talvez sejam praticados pelas grandes empresas ou então por outras pessoas, mas muitas vezes nós praticamos essas pequenas coisas assim de forma muito deliberada. Vejamos, por exemplo, nós temos árvores em nossa casa, derrubamos, mas sem que pensemos, por exemplo, nas gerações futuras, no amanhã. E eu sempre digo que muitas vezes nós confundimos o que é por exemplo, modernização com manutenção do meio ambiente. O facto, por exemplo, de eu ter derrubado, por exemplo, 10 árvores, ter colocado um grande edifício e ali, por exemplo, ter colocado apenas uma ou duas plantas e talvez ter pintado o passeio em verde, isso não traduz, por exemplo, uma educação ambiental, e ainda muito menos traduz a questão da reposição das árvores derrubadas. Ok? Então, nós temos, por exemplo, uma lei do ambiente que, na verdade, vela para a proteção, por exemplo, do meio ambiente e do derrube de árvores, mas que muitas das vezes esta lei é colocada de parte quando se trata na questão do derrube ou, por exemplo, da queima de plantas. Então, é importante que nós possamos ter essa consciência a partir de casa, das famílias, dos pais, das escolas, da sociedade civil, das igrejas, de modo a que nós possamos olhar para a questão ambiental com grande preocupação. E, aliás, hoje, por exemplo, quando nós olhamos para o próprio nosso meio ambiente em si e até as condições climáticas que enfrentamos nos últimos dias, está mais do que evidente de que a preocupação com as questões das oscilações climáticas é muito grande. O calor hoje em dia está a tomar conta até daquelas cidades que no passado não eram quentes. Como é o Lubango, por exemplo. Como é o Lubango, por exemplo. Numa altura dessas em que chove, aquece demais. Não sei se demais. É por conta do betão que se colocou por excesso. Pronto. Temos a cidade toda ela calcetada com cubos de granito. Exato. Em momento algum pensamos em plantar árvores na cidade, no casco urbano da cidade. Isso vai criando esses problemas de aquecimento. E tem outra questão que nos chama a atenção, que às vezes também pouco se fala. É a questão da exploração de inertes. Sobretudo areia. Nós estamos a ver que vão se abrindo crateras ao nível de vários terrenos, vários espaços quase que baldios, e que ninguém faz nada.
Como é que nós podemos atuar nessa situação? Bem, eu acredito que, além daquilo que nós aqui apontamos, como a própria questão da própria educação ambiental, mas a educação ambiental na perspectiva de que as famílias, as escolas, digamos que todos os membros sociais devem se envolver. Ali tem, por exemplo, também uma mão grande que deveria, na verdade, fazer-se sentir, que é a mão de quem supervisiona, por exemplo, esta ação toda, não é? Porque eu acredito que não é uma música que vem a ser cantada apenas nesses últimos dias, é uma música muito antiga. E sabemos muito bem o efeito da exploração desses inertes que, na verdade, têm sido apontados como os grandes causadores, por exemplo, das erosões, não é? E de outros problemas ambientais que, na verdade, nós enfrentamos nos últimos dias. Vejamos que existem, por exemplo, questões ligadas aos próprios, digo até, pronto, os sismos ou então os tremores de terra que podem, porque eu não fiz um estudo profundo acerca disso, mas podem estar associados, por exemplo, à própria exploração desses inertes, até porque muitas das vezes fazem exploração usando até explosivos, não é? E que na verdade principalmente para aqueles que fazem exploração de pedras, de granitos, enfim. E que muitas das vezes quase que mexem com as placas tectônicas do nosso planeta Terra, então da região em que nós nos encontramos. No entanto, é necessário que, na verdade, não só possamos olhar para o lado econômico que isso pode trazer para as empresas e para as famílias, e até porque muitas das vezes os efeitos positivos da exploração não têm um efeito assim econômico direto para aquelas populações que lá residem. Impactadas do tudo. Não é? Exatamente. É mais para quem explora, para quem é detentor, por exemplo, da empresa que está a explorar, mas que os efeitos negativos muitas vezes são mais diretos para aquela população que lá reside. Vejamos, por exemplo, que onde se faz uma grande exploração, tanto de inertes, quase que a vegetação torna-se completamente escassa ou zero. E a pergunta que se levanta é: qual é o retorno que poderá vir, por exemplo, dessa exploração para aquelas populações que lá residem? Muitas vezes são populações que enfrentam problemas, por exemplo, de saúde, e lá próximo da região onde se faz a exploração não tem hospitais, não tem centros médicos, não tem um posto médico à altura para poder dar resposta aos problemas, por exemplo, ligados à própria poluição ambiental que essa exploração tem feito lá. Muitas das vezes são populações que enfrentam, por exemplo, dificuldades de acesso a uma escola próxima. Por quê? Porque os caminhões que por ali passam quase que degradam as estradas, enfim. São populações que enfrentam outros problemas, mas que, na verdade, a instituição encarregue em supervisionar esta área, na verdade, deveria não só olhar para a lei, e até se olhasse para a lei, e eu tenho sempre dito que nós temos leis muito bem escritas, muito bem elaboradas, mas que a grande dificuldade que nós enfrentamos é a aplicabilidade dessas mesmas leis. Então, se porventura pegarmos nessas leis e aplicarmos como deveriam ser, na verdade, eu creio que poderíamos mitigar somente o problema ligado à questão da exploração e reposição, por exemplo, para alguns casos onde há mesmo, por exemplo, uma exploração, digo até anárquica, por um lado, ou então uma exploração excessiva, porque eu acredito que também existem limites para a exploração. Quando, na verdade, a exploração tende já a levar, digo, a um desequilíbrio ecológico ou até mesmo do próprio ecossistema, deve-se colocar limites, de modo a que os outros elementos do meio ambiente ou do ecossistema não venham a ser afetados de forma muito negativa. Este modo 20 este continua a ser o seu espaço Convida à Literatura, aqui já bem perto do fim da primeira metade. A conversa então com os autores Abílio Lupenha e também Vítor Carrala, aqui a falar um bocadinho daquilo que são as suas obras, os seus trabalhos e o seu impacto na vida das pessoas. Professor Abílio, sempre que falamos com o professor Abílio, diz sempre que está agora com os miúdos da Precabunga. De que forma é que nós podemos envolver esses miúdos da Precabunga para que tenham pelo menos esta consciência de que é preciso cuidar do nosso ambiente? Sim, de fato nós temos a cadeia Estudo do Meio. E o Estudo do Meio gira à volta de nós mesmos, conhecer-nos a nós. Por exemplo, o tema desse tempo é o conhecimento de mim mesmo. Todos os elementos que constituem o corpo humano, a cabeça, os membros. Depois tentamos falar do sistema digestivo, e o que é que devemos comer, a higiene pessoal e tantas coisas mesmo desta natureza. E
ajudar a fazer também limpeza do meio. Pois. Quer dizer, aqui poderíamos falar da ego-pedagogia, eco-pedagogia e intelecto-pedagogia. É uma obra que conseguimos ler. Egopedagogia quer dizer, é tomar conta do nosso próprio organismo, do nosso eu. Fazer aquilo que é melhor para nós, não cairmos doentes, avançarmos. Agora, intelectopedagogia é aprofundar os conteúdos. De fato, conseguimos apertar e insistir sempre lá nos conteúdos para caírem na intelectopedagogia. E ecopedagogia, oikos no grego é casa, a pedagogia da casa, significa que aquilo que nos envolve, o meio, a casa, os nossos colegas, as plantas, os animais, de fato temos insistido muito nisso. Há 2 semanas apareceu um pequenito com um passarinho. Olha, professor, apanhei um passarinho. Eu falei, olha, o passarinho foi feito para andar na pasta? Não, o passarinho tem asas, deve voar. E de fato muitos se colocaram do meu lado e ele preferiu libertar o passarinho, Sim, porque sim. o passarinho foi feito para voar. Quer dizer mesmo nesta conversa, nesta partilha com os pequenitos, que alguma coisa vai ficando, como dizia Jean-Jacques Rousseau, insisti, alguma coisa vai ficar. Será o caminho certo para que pelo menos tenhamos resultados esperados, sobretudo nesta questão ambiental? Começando pelas crianças Sim, do insistindo primário. alguma coisa, porque de facto, como dizia o Dr. Gala, as coisas, parece que os últimos tempos, esse rompimento da camada de ozônio, de tantas coisinhas, poluições, aqui poderemos antecipar o fim do mundo. Podemos antecipar o fim do mundo. Mas se continuarmos a insistir nesses valores eternos da conservação da própria natureza, da casa comum, das plantas, dos animais, estar bem com os outros, acredito que ainda alguma coisa poderá mudar. Como é que o professor Abílio olha para a participação dos artistas e autores, sobretudo na composição de temas ou na questão de assuntos ligados ao ambiente? Será que estão a fazer o seu papel ou nem por isso? Porque eu olho às vezes nas músicas que vão sendo compostas ao nível do nosso país, em vários estilos, quase que pouco se fala do ambiente. Fala-se mais de festas, fala-se mais de bebedeiras, até porque é a vossa área. De que forma é que podemos contribuir para que essa existência seja um facto? Sim, poderíamos pedir mesmo aos artistas que poderiam tentar pregar, ensinar mesmo a partir da música. Por exemplo, encontramos ali uma música em Kikongo, uma canção tradicional, que se você ao lenhar não tira apenas os galhos secos, corta mesmo a árvore e até tira as raízes, com que ficará a posteridade? Se cortarmos tudo a partir do fundo, e os outros o que terão amanhã? Assim, Tiuka Zezanga Lutiamanga, Masina Mazanga Lutizanga, Tiuka Zezanga Lutiamanga, Masina Mazanga Lutizanga, Eia, 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 que colossale que, eia, 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 que colossale que, colossale que, colossale que. Colossale que, eia, 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 que colossale que. Tchuka zezanga lutiamanga, masina mazanga lutizanga. Termina mesmo assim, deste jeito. Sim, sim. Se é só para dizer que fomos recolher essas músicas ligadas também à natureza, seria bonito se os músicos tentassem compor letras mesmo para a proteção do nosso meio, da nossa casa comum. Assim, claro, sabemos que vamos muito mais longe, mas as coisas, se continuarem como estão, eu acredito que o fim do mundo está próximo.
Ainda bem que ali já não estarei, porque já estou próximo do tapete. Sim, senhora. Pois este continua a ser o seu Convite à Literatura, que também vai continuar aqui consigo, mas por hora vamos chegar então na companhia de uma música para então voltarmos na segunda parte com mais conversa. Lubango, Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor, coração aberto, pensamento fervoroso, destemido e corajoso, aqui estou eu, tua luta me encanta, tua imagem que se solta, de um conjunto de encantos me apaixona. Lubango, Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor, coração aberto, pensamento fervoroso, destemido e corajoso, aqui estou eu, tua luta me encanta, tua imagem que se solta, de um conjunto de encantos me apaixona. Lubango, Lubango, aqui estou eu pra te cantar. Lubango, Lubango, aqui estou eu, meu amor. Ouvintes, bem-vindos à segunda parte do seu e nosso Convite à Literatura. Hoje a conversa com os autores Abílio Lupenha e também Vítor Carla. Eles estão a falar aqui de um pouco das suas obras que estão publicadas ao nível do nosso portal, que você também pode visitar, pode ler, pode baixar de forma grátis através do site www.academiadeautoresdauila.net. Aí você encontra toda a informação e até também espaço para que você possa publicar aqui a sua obra, o seu disco, a sua fotografia, a sua escultura, para que então possas também voar nas asas da Asa Willa, que tem por objetivo tornar real aquele seu sonho que você ainda pensa em engavetar. Por cá vamos continuar a conversa com os nossos convidados. Eu vou voltar aqui a falar com o professor Abílio Lupenha, ele que é também maestro. Por isso mesmo, deu provas disso aqui ao cantar esta canção que fala do ambiente. E, professor, aqui ao início da nossa conversa, falou de um assunto que é importante, sobretudo para a música, a questão dos instrumentos tradicionais. Parece-me que aos poucos o eletrônico veio tomar conta de tudo e deixou de existir o mbulumbumba, o próprio batuque, o tisange. O que é que se passa afinal? Sim, de fato, com a parte da eletrônica, as coisas parece que estão muito artificializadas. Seria bonito se de fato regressássemos às fontes, trazer alguma coisa mesmo natural, um instrumento a partir daquilo que é natural. E de fato os jovens agora nada, só tocam um bocadinho um violão, tocam um teclado e muitas vezes entram mesmo nesta coisa de elétrico, né? Mas acho que estamos a ir para o extremo. E dizia o velho Aristóteles, virtus in medio stat. A virtude está no meio. Não devemos ir muito para o eletrônico. Claro, diria também que não devemos ir muito para o tradicional. Não muito, porque não temos nada. Quase que o tradicional Ficou desaparecido. Está a desaparecer. Então podemos pedir aos jovens
tentar redescobrir os nossos antigos instrumentos Não será com porque- aqueles sons naturais. Não será também, professor, por falta talvez do envolvimento dos artesãos em produzir esses instrumentos, porque quase que hoje não se vê muito, pelo menos num batuque feito aqui, com um tronco daqui, quase que não se vê pelo menos um bulumbumba. É verdade, agora Será que as pessoas que faziam já não existem? uns partiram, mas acho que deixaram alguma coisa para a posteridade, a partir lá dos pequenitos. Ouvi por alto que na Chibia vivia ali um branco que produzia mesmo instrumentos tradicionais. E ele tocava, e vi alguns vídeos dele a tocar o quisange, um bolumbumba e outras coisinhas. Estou a pensar ir bater as portas lá aos familiares dele, tentar ver se conseguimos tentar desenterrar aquilo que os nossos mais velhos utilizavam. Estou a pensar nisso. Será que Ainda é sim? possível ter alguma coisa. Será que no próximo Cancioneiros que já está a ser preparado poderemos ter esses instrumentos? Esses instrumentos. Não, neste ainda estamos a gravar mesmo com o violão e esses instrumentos modernos. E o próximo, depois do Oxiwambo, estou a pensar em entrar no Chokwe. No Chokwe já tenho também muitas canções. Acho que até ali conseguiremos encontrar instrumentos. Acho que já. Então vou podemos aprender dizer, a tocar. já podemos pensar num cancioneiro nacional. Para É não falarmos verdade, apenas nacional. de canções do sul de Angola. Do não é? sul de Angola, sim, Afinal, sim. somos um museu cultural Vamos com subindo, várias tendências. Vamos pegar para toda Angola. Assim invadimos, já temos o quarto. Daqui a pouco vai sair o quarto cancioneiro. E são 8 línguas angolanas. Temos o Kikongo, o Kimbundo, o Chokwe, o Umbundo, o Ngangala, o Nhanekankumba, o Oxiwambo e o Helelo do Namibe. Acho que vamos tentar, se não partirmos assim rapidamente para além do horizonte. E como é que o professor avalia a participação das autoridades, sobretudo afins, aquelas como o Ministério da Cultura, no caso a Direção Nacional da Cultura, os apoios que são necessários, porque é um trabalho que envolve pesquisa, e para pesquisar é preciso deslocar-se a estas localidades, contactar o povo que fala esta língua. Como é que tem sido a participação das autoridades? As autoridades lá recebem e até muitas vezes esperam alguns trocados para apontarem aqueles que vão cantar. Não, acho que ainda não entenderam o que estamos a fazer. Sim, vamos utilizando mesmo os nossos trocados. E de fato a Água Preciosa ajudou demais no começo, mesmo na recolha e na gravação das canções. E ainda continua a ajudar desta correção linguística que temos feito. Às vezes nos atiram alguns trocados e para pôr um mais velho a cantar, de vez em quando é preciso dar alguma coisa assim. Não canta só uma canção, canta já 10. Sim, senhora. E assim pronto, estamos indo. E nós também somos gratos à Água Preciosa, porque é ela que patrocina este espaço, ela que também tem estado a apoiar todas as ações da Azawila por via do mecenato, uma lei que também, como bem disse o Carrala, precisa ser muito disseminada para que outros empresários sigam o exemplo, a fim de que pelo menos mais artes possam então ser divulgadas ao nível da nossa província. Porque existem músicos, pintores que estão ali, só precisam de uma mãozinha para que pelo menos venha ao de cima. É verdade. Carla, ao nível da poesia, o que é que nós esperamos concretamente do Carrala? Já aí temos novidade de alguma coisa? Olha, do momento ainda não é? Mas nós pensamos trazer um outro elemento, principalmente ligado à questão do aconselhamento juvenil. Não é? Pensamos olhar um pouquinho para as questões ligadas às próprias relações humanas entre jovens, os relacionamentos entre jovens. Pronto, assim de uma forma geral, isso nós estamos a pensar futuramente para trazer aos nossos jovens. Não digo um desligar da poesia, porque a poesia não dá para se desligar dela, e até porque é bem provável que talvez ao escrever isto nós poderemos incluir alguns elementos poéticos nele. Então, essa exatamente é a vertente que, na verdade, nós estamos a procurar
trazer futuramente para podermos publicar cá mais uma vez na Azauila. Exatamente. Já há passos dados nessa direção? Bem, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da idealização, já há. Apenas falta colocar carnes nos ossos, não é? Exatamente. A estrutura está lá, o esqueleto já está montado, apenas iremos começar a montar de modo a que nos próximos meses ou talvez no próximo ano tenhamos, na verdade, este pequeno elemento, mais uma vez, a ser apresentado para a nossa juventude e para os nossos leitores. Exato. Pois, é um projeto, penso que novo, não é, ao nível dos currículos escolares, sobretudo nas escolas técnicas de saúde, que tem a ver com a cadeira de saúde ambiental. Muitos pais foram para lá e esse curso parece-me que não terá futuro para o meu filho. Eu disse a um desses pais lá, saúde ambiental são os cursos de futuro. Exato. Porque vemos que precisamos de pessoas que se formem para esta área. Como é que olha para essa inovação? Bem, eu olho sempre com uma perspectiva muito positiva, não é? Porque, na verdade, saúde ambiental é muito importante porque nós não só precisamos olhar para a questão da saúde do ponto de vista de prevenção, ou a saúde preventiva, a saúde curativa, não é? Mas fundamentalmente é para a saúde preventiva. E eu acredito que os elementos, ou então a base da educação, ou então da saúde ambiental, tem exatamente que ver com questões ligadas à própria saúde preventiva. E até porque é mais barata, não é? E é mais barata, não é? E então, quando nós apostamos na saúde preventiva, estaremos exatamente a evitar muitos males a posteriori. Eu tenho sempre dito que é mais fácil, por exemplo, nós evitarmos uma doença para dentro do que lutar com uma doença dentro para fora. E então, eu acredito que mesmo os médicos, na verdade, exercem uma ação muito grande, têm que pensar muito em como poder aplicar, talvez, os seus conhecimentos para poder sarar uma doença, do que apenas, por exemplo, passar, por exemplo, uma orientação de modo a que nós possamos evitar a ter doença. Então, a questão da própria saúde ambiental tem muito que ver com essas questões da própria prevenção, da saúde preventiva, de modo a que nós não possamos, na verdade, adquirir algumas doenças. Vejamos, por exemplo, para as questões ligadas ao próprio saneamento básico, não é? A própria higiene, não só pessoal, mas a higiene, por exemplo, dos locais onde nós vivemos, tem tudo a ver com a própria saúde ambiental. Então, é fundamental que nós possamos olhar para isso, de modo a que, por exemplo, doenças como a cólera, como as diarreias que andam por ali, doenças ligadas, por exemplo, aos mosquitos, enfim, possam, na verdade, futuramente a serem minimizados na nossa sociedade e quiçá mesmo futuramente nós venhamos a festejar, não é? Ou tenhamos a ter, por exemplo, casos de que tenhamos afastado de uma forma definitiva a problemática da malária que nos afeta a cada ano e a cada mês. Então, eu acredito, não é? E tenho muita esperança de que esse programa não só tenha efeitos para aqueles que, na verdade, estão a fazer a formação nas escolas técnicas de saúde, mas que também venhamos a abordar esses assuntos em outros contextos escolares, em outros subsistemas de ensino, não de uma forma, curricular, não de um programa, uma disciplina como tal, mas assim de forma transversal, de modo a que os professores possam também trazer esse elemento nas suas próprias aulas, para podermos não só ter uma saúde boa em casa, até nas próprias escolas, nas famílias e no próprio cidadão de uma forma particular. E eu acredito que se porventura amanhã nós, por exemplo, termos uma criança e dizer assim, pronto, eu não posso colocar, por exemplo, esse lixo no chão ou no jardim porque pode provocar isto ou aquilo, logo estaremos já a ter efeitos, por exemplo, de uma boa educação ambiental. Se porventura amanhã alguém sai com o seu cão à rua e pelo menos quando o seu cão defeca tem o cuidado de poder pegar naquelas fezes e colocar no contentor de lixo, estaremos já exatamente a ter esses efeitos todos. Quando vermos, por exemplo, alguém a não derrubar uma árvore de forma sem necessidade sequer, estaremos a ter esse efeito. Então é necessário que, na verdade, nós possamos não só apostar
na própria disciplina ou no curso como tal, mas olharmos também para as questões transversais a serem abordadas no seio da família, no seio das organizações juvenis, das organizações da sociedade civil, de modo a que, porque o nosso ambiente precisa mesmo estar saudável para que tenhamos também saúde. É importante, na verdade, nós apostemos nisso, de facto. Olhando para aquilo que é a bibliografia sobre este tema, será que a nossa sociedade está preparada, as nossas bibliotecas têm mesmo material para estes cursos? Ou nós, autores, teremos de investigar mais, de escrever mais sobre isso? Bem, eu creio que para começarmos, nós temos bibliografia. Na verdade, se olharmos um pouquinho para o próprio repositório, e aqui não quero fazer publicidade alguma, mas o repositório institucional, por exemplo, do IC do ILA, tem muitas monografias que abordam questões de educação ambiental, mas muitas mesmo, digo isso, muitas, e que os professores, na verdade, poderiam consultar, e até mesmo os decisores políticos podem consultar, de modo a que possam aplicar as políticas públicas voltadas para a educação ambiental para as nossas localidades. Na verdade, para começar, nós temos. Agora, para outros projetos um pouquinho galopantes, nós poderíamos, na verdade, trazer outros elementos mais contextualizados à nossa própria realidade. Se calhar pegar nesses e noutros para que possamos, na verdade, enriquecer. Mas, para começar, eu acredito que nós temos. Além deste, na verdade, também podemos encontrar as bases de dados a nível internacional que estão disponíveis, basta acessar com a internet, e nós temos acesso a esses manuais ou a essas literaturas, de modo a que nós possamos implementar. Agora, quanto aos autores locais, na verdade, nós não podemos dizer que temos suficientemente material para tal, mas vamos continuar a trabalhar de modo a que possamos enriquecer aquilo que é nosso de facto. Porque é importante que nós possamos pegar os elementos globais e possamos aplicar, por exemplo, na nossa própria realidade. É bem provável que talvez nós encontremos um material que aborda questões ligadas ao meio ambiente, mas não do contexto local, não no contexto ilá, não no contexto lubanguense, mas nós, através do conhecimento, podemos pegar aquelas questões científicas basilares e podermos aplicar a nível local. E essa questão de termos tanto monografias lá guardadas, engavetadas, coisa que sem consumo algum, ou sem um consumo útil, ou pelo menos um bocadinho mais efetiva. A mim chama a atenção de que, pelo menos, há necessidade de os institutos superiores, as universidades, começarem a publicar de facto as suas monografias para que tenham esse resultado que o Carlos aqui aborda. Porque vamos supor que precisa de alguma coisa, para dizer que o Cheiro tem, mas o acesso a essa biblioteca, será que é fácil? Não seria mais razoável torná-la publicamente de facto? Pronto, Catumela, na verdade eu acredito ser uma questão que já não é, digo, um problema como tal, porque o repositório que eu fiz referência, né, do IC do ILA, ele pode ser acessado por qualquer indivíduo e em qualquer parte do mundo. Só para dizer que, pronto, nós, por exemplo, a partir de uma instituição na Europa, tivemos acesso, por exemplo, ao repositório do IC do ILA, só para ter acesso, por exemplo, a alguns trabalhos de fim de curso voltados para a formação de professores de biologia. No entanto, eu trabalhei com algumas colegas, por exemplo, portuguesas e santomenses, por exemplo, que queriam saber mais ou menos como é que é feita a formação de professores de biologia a nível de alguns contextos, aliás, a nível de alguns países dos palopes, não é? E, na verdade, Angola foi uma referência, mas tivemos como base o repositório do IC do ILA. Então, basta ter acesso à internet. Nós temos acesso exatamente também aos materiais. Na verdade, pronto, a internet é uma porta aberta para termos, na verdade, essas informações todas. No entanto, creio eu que os próprios autores, os próprios estudantes que, na verdade, fazem esses trabalhos, é que deveriam olhar não só para a conclusão da sua formação como um fim todo, não é? Mas levar, por exemplo, aquelas recomendações, porque muitas vezes fazem recomendações, fazem sugestões, fazem, por exemplo, algumas apresentações, de modo a que o seu trabalho tenha outras repercussões, além daquele período de conclusão do curso.
para que, na verdade, nós tenhamos esses trabalhos a serem, por exemplo, não só reproduzidos, mas a serem aplicados no contexto em que eles foram estudados, mas também fora do contexto em que, na verdade, eles foram estudados. Digo fora por quê? Porque muitas vezes existem, por exemplo, trabalhos muito bons ligados à educação ambiental que, na verdade, estão exatamente lá e que podem ser, elas foram estudadas, por exemplo, numa localidade como Ampata, e mais que os seus conhecimentos, assim, de uma forma global, podem ser aplicados, por exemplo, na Chibia, no Popolo Bango, principalmente ali nas redondezas. Então, é necessário que, na verdade, nós possamos olhar para isso. Mas também, por outro lado, é importante que as instituições que cuidam do meio ambiente, não é? Aqui falamos, por exemplo, ou da direção municipal ou provincial do meio ambiente, possam, na verdade, ir às academias, buscar esses trabalhos, de modo a que possam encontrar algumas soluções. Digo algumas porque também é bem provável que se calhar outras soluções que os próprios gabinetes já tenham, mas há outras que, na verdade, estão lá bem escritas e avaliadas e bem avaliadas e que possam, na verdade, ajudar a mitigar alguns problemas que nós enfrentamos do ponto de vista do próprio meio ambiente. Então é necessário que haja um casamento mesmo entre os decisores políticos, estamos a falar de políticas públicas voltadas para o meio ambiente, e com aquilo que se faz na academia. Então, é necessário, na verdade, haver um casamento perfeito para que possamos mitigar os problemas ambientais que nós enfrentamos. Estimado ouvinte, este continua a ser o seu e nosso Convite à Literatura, já bem pertinho do fim desta edição do mês de dezembro, o último mês do ano 2024, um ano que para a Azahuila foi produtivo em função daquilo que já avançamos aqui no início da nossa conversa. Professor Abílio, como é que nós podemos envolver as escolas nestas questões, quer ambientais, quer culturais? Porque parece-me que ainda há escolas que se fecham. E é na escola onde estão os tais futuros decisores, os futuros presidentes, como tem dito o professor Valdemar, estão nas escolas primárias. Os estudantes que estão nas escolas primárias, como é que nós podemos envolvê-las nestas questões? Sim, acho que é possível. E como acabou de dizer, tudo depende de escola para escola. Tudo depende da cabeça. Há cabeças, poderíamos dizer a direção, que se abre. Então, nós conseguimos entrar com as nossas obras, vão lendo, vão aprendendo e assim por diante. E outras escolas que estão fechadas em copas, como se diz. E agora ali como? Acho que com o andar do tempo, alguma coisa vai entrar também em todas as escolas. Nós começamos com escolas muito reduzidas. Agora somos conhecidos aqui, pelo menos no Lubango, nos Gambos, e em outros lugares. Não Pata, é verdade, podemos ir. Acho que devagarinho vamos transmitindo que ele escreveu sobre o meio ambiente e também ali o autor Abdenego também levantou alguma coisa lá sobre o ambiente, sobre a saúde. Queiramos ou não, vão lendo alguma coisa, vai ficar. Sim, senhor. E ainda bem que algumas escolas vão se abrindo para que os nossos projetos, pelo menos, sejam também partilhados por eles, por via de parcerias, como fez o Instituto Médio de Saúde da Huila, que muito recentemente visitou a Azahuila com a intenção de formar parceria em função do novo curso sobre a saúde ambiental. Esperemos que, pelo menos, essa parceria venha dar frutos que possam então servir para a vida de todos e para o bem da saúde humana, não só no Lubango, mas também como em todo o país, tal como foi também as escolas dos municípios dos Gambos e da Umpata, que por via do concurso de poesia interturmas nas escolas da província da Huila, já publicaram aqui na Azahuila. Já bem pertinho do fim, e mesmo a terminar esta edição do seu e nosso Convite à Literatura, eu gostava de perguntar assim, a jeito de final, Carla, como é que tem levado a marca Azahuila por onde tem estado a nível da Europa, pelo menos em Portugal? Olha, nós na verdade temos um grupo de angolanos muito grande, não é? Onde temos feito algumas atividades culturais, principalmente de modo a que possamos olhar para aquilo que são os feitos, ou então a nossa marca angolana lá a nível de Portugal. E, na verdade, nós temos apresentado do ponto de vista cultural aquilo que é a Azahuila, o que é que temos feito. Só para dizer que no mês de setembro tivemos um encontro com estudantes dos Palopes,
fundamentalmente, onde apresentamos o nosso portal e na verdade alguns já vão acessando, vão vendo, pronto, e vão questionando, mas como é que este autor também está ali? Eu já li textos, por exemplo, em livros físicos, enfim, e afinal também posso acessar. Então, na verdade, esse é o trabalho que temos feito, de modo a que o trabalho feito por cá, hoje já é lido e é visto por lá. Temos feito esse trabalho de modo a que nós não possamos, e aliás, nós não somos uma porta fechada, somos uma porta aberta para todos aqueles que querem fazer arte, querem na verdade, escrever. No entanto, esse tem sido um dos caminhos. Um outro caminho que nós temos utilizado é mesmo a partilha, por exemplo, do nosso portal, sempre que nos encontramos, por exemplo, no encontro intercultural. E ali temos sempre esses encontros interculturais, onde, na verdade, de estudantes de diferentes partes, por exemplo, do continente, partilham aquilo que é a realidade do seu país. E, na verdade, além do tempo de mostrar a nossa gastronomia, nossos pontos, por exemplo, turísticos, um dos elementos que nós, na verdade, levamos é exatamente a questão, por exemplo, ligada à própria academia, à própria literatura, e que a Academia de Autores da UILA, na verdade, também tem feito esse papel e muito bem. E vejamos, por exemplo, nós nos encontramos há tempos com um dos gestores de uma rede de lojas francesas, que é a FNAC, que na verdade olhou exatamente o nosso portal e disse, pronto, uau, vocês têm algo que na verdade também é feito por cá, se bem que de uma forma diferente, de uma forma comercial, e vocês fazem de uma forma muito, digo eu, filantrópica, não é? E voluntária, sem que na verdade cobrem absolutamente nada. E então eu vos parabenizo por conta disso, e na verdade foi no espaço, na verdade também oferecido por eles, onde faz esta troca de experiências interculturais, e nós levamos, na verdade, ao nosso portal para apresentarmos aquilo que nós temos feito por cá. Sim, senhor. Professor Abel, muito rapidamente, que futuro nós teremos da música, com a morte, se assim posso dizer, dos instrumentos tradicionais? Sim, vamos cair numa música como as outras músicas. Não, mas temos a coisa. As nossas músicas têm cada mensagem, aquilo dá medo. Eu acredito que a nossa música é tão rica, com grandes valores e eternos, uma coisa fora de série. Eu tinha pensado respigar só umas 10 músicas para cada povo, mas à medida que ia lá encontrava lições, agora chegamos já a 190 músicas das 8 línguas angolanas. Mas acredito que ainda podemos regressar também naquele nosso ritmo do ngoma, lá do Kisanje, do mbulumbumba, de marimba. Acho que se encontrarmos jovens músicos que queiram mesmo desenvolver aquele nosso instrumento antigo, acho que valeria a pena. Assim ouviríamos a nossa música ao natural, podemos dizer assim. Não, mas vamos continuando. Elas, com esses instrumentos atuais, podemos adaptar, dar mais ou menos um aproximado, né? Mas seria bonito se pegássemos mesmo os instrumentos tradicionais. Pois aí, bonito foi mesmo ter-te ali do outro lado a acompanhar o nosso programa, pelo que agradecemos o carinho da sua audiência desta edição do seu e nosso convite à literatura, hoje em que estivemos a conversar com os autores Abílio Lupenha e também Vítor Carrala. Eles falaram um bocadinho das suas obras publicadas no nosso portal. Nesta edição, trabalharam para si o Caetano Borges e também o Mecran Cardoso nos cuidados técnicos. Realizou e apresentou o João Catombela. Eu que, em nome de todos, despeço-me com a promessa de voltar a estar junto nas próximas edições. Até lá, que Deus abençoe a todos. Concurso de poesias nas escolas da UILA. A ASA UILA, Associação de Autores na UILA, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da UILA a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA UILA www.academiadeautoresdauila.net e no canal YouTube ASA UILA Audiobooks.
podem ouvir-nos na Rádio Ilha, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.willa@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.